brother? Estamos no ar? Lá, ó. Para mais uma? Mais um episódio da nova temporada Pais Especiais. Então já vamos começar aqui na lista nova. claro, ser humano como sempre, mas nessa temporada nova, segunda temporada aqui do podcast Não Foi Por Acaso, pessoal. Uma temporada que a galera tá ansiosa. Exatamente. Porque é um tema muito delicado. Bom já deixar claro que é um tema muito delicado, um tema que a gente não sabe ainda muito bem como abordar. Somos leigos e por isso também estamos trazendo, porque a gente quer ter esse conhecimento e quer levar esse conhecimento até vocês. Então, antes de mais nada, já peço desculpa por qualquer falha. Se a gente acaba, às vezes falando uma coisa ou outra, mas estamos aqui para aprender. Sim. E hoje também, para que a gente comece a explicar essa temporada antes de qualquer coisa, pessoal, que é Pais Especiais, tá? Então hoje a gente, só para explicar essa temporada para todo mundo, pessoal, nós vamos trazer aqui pais de crianças... Pais e mães, né? Pais e mães, né? De crianças que agora... PCD. É PCD, isso mesmo. PCD. Isso mesmo. É isso mesmo, que chama pessoa com deficiência. Então, o nosso primeiro aprendizado que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, né? Como muita gente às vezes não sabe, então é importante informar, que às vezes a gente fala assim, pessoa com necessidade especial ou pessoa portadora de deficiência, não é assim que se fala. Pessoal, então quando a gente fala de uma pessoa que possui deficiência, pessoa com deficiência, PCD, tudo bem? Para ficar muito claro aí e pra gente também não errar nessa nomenclatura, porque às vezes acaba até, pessoa com necessidade especial. Não, pessoal, fica feio, é ruim pra pessoa, não tá? Não é correto, é com deficiência. PCD, pessoa com deficiência. Mas nós não vamos falar mais disso, porque a gente trouxe pessoas aqui e já vamos... Pessoa, a nossa primeira convidada. Deixa eu ver. E antes da gente abrir rapidinho, então a gente fala só que temos um dos apoiadores, que é a nossa Clínica Ápice. Nossa, não. Dele, mas que nos ajuda, nos apoia nesse projeto desde o começo. Então, fico muito feliz, né? Com certeza. E ainda mais nessa causa também, que é muito importante, de crianças, né? Pessoas com deficiência, e que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nessa temporada 2. Certo, Dani? Perfeito! Falei tudo, Dani. Falou tudo. Agora vamos para a apresentação? Vamos sim, então vamos. Quem é a pessoa que está com nós hoje, Dani? É uma pessoa querida que eu conheço desde criança. Desde criança? Eu era criança, né? Eu também. Éramos crianças. Um pouquinho mais velhinha aqui. Só um pouquinho. Mas não muito. Um pouquinho. Que é a Camila Oliva. Cara, muito obrigado, viu, velho? Seja bem-vinda, Seja viu? bem-vinda. Pô, espero que a gente bata um papo legal. E Com valeu certeza. pela oportunidade de você estar levando para as pessoas o seu conhecimento, que também você está adquirindo. Eu acho que também você ainda Sim, tá se com encontrando certeza. nesse Cada caminho. dia é um aprendizado diferente. E não é fácil, Não, é difícil. E as coisas mudam também muito rápido. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. É que nem essa terminologia da PNE, que a pessoa portadora de necessidades especiais, mudou essa terminologia há muito tempo, né? Aí depois foi a portadora de deficiência, que também dói o coração ouvir que a pessoa está portando uma deficiência, porque ela nasce ou adquire essa deficiência no decorrer da vida, mas ninguém importa, uma deficiência é que nem uma arma, né? E quando for falar de criança, é criança com deficiência, não precisa usar o pessoa. Tá. Tipo assim, o Valentim, ele é uma criança com deficiência. Bem específico, entendeu? Mesmo. É, bem específico, entendeu? Um homem com deficiência, Isso. uma mulher com deficiência. E aí quando for falar em geral, é a Mais pessoa adulto. com deficiência. Aí uma pessoa com deficiência, legal. Que legal, até pra todo mundo entender, né, que às vezes pode parecer pra nós, às vezes, leigo, que estamos falando normal. certo, mas não é, pessoal. Não. Então, É fica importante ligado, conscientizar, é importante Quem conscientizar. ouve de verdade é um tiro, porque é ruim, não é Sim, legal. fez sentido. Dói Agora eu ouvir. consegui entender, Agora, eu consegui entender a todas, visão. Consegui também. todas as vezes que vocês ouvirem alguém vir aqui e falar, é portador, é necessidades especiais, vai doer o ouvido de vocês quando vocês ouvirem o errado.
Entendeu? Antes eu falava, porque eu não sabia que essa terminologia não existia mais. Quando a gente não está ligado nesse mundo, né? Então, assim, dificilmente a gente vai pesquisar o correto. Mas o que é bom agora é que vocês levam as pessoas, né, informação. Bacana. E é legal levar também isso, que é muito importante, porque hoje só cresce o número de pessoas com deficiência. Que coisa, né? O que será que pode estar acontecendo para isso tá... Olha, e hoje tem bastante mesmo nível de autismo. Muito, né? É assim, o meu ponto de vista eu acredito que com essa modernidade toda, rede social, com essa, né? Eu acho que por conta disso a gente ouve falar mais, porque antes a gente só tinha o telefone, depois o computador. Você acha que a informação tá chegando mais rápido? Sim, a pessoa com deficiência intelectual antes ela era dada como, tipo assim, um retardo mental e já encostava aquela pessoa de lado, não tinha muito tratamento, não tinha o que fazer. Acho que isso também. Entendeu? Hoje não. Muito. Tinham as crianças, na minha época, conheço muitas crianças que tinham muita dificuldade de aprendizado, que tinham já estereotipias e que, assim, jamais a gente, naquela época, ia imaginar que poderia ser um autismo ou que poderia ser uma síndrome. Quantas síndromes podem ter existido no passado, há 40 anos atrás, que jamais foram diagnosticados? Jamais. Que ficou escondida ali, né? Porque era muito preconceito, ninguém queria falar, nem os pais queriam falar, e os médicos não tinham tanto conhecimento, tantas ferramentas, né, internet, essas coisas na época, então ficava tudo generalizado. A deficiência intelectual, que é hoje a deficiência intelectual, o autismo, era o retardo mental, que virou... Era tudo no mesmo pacote, é isso? Que os mais velhos usavam um termo capacitista hoje, que é a pessoa retardada. Então, tudo era isso, entendeu? E hoje não, hoje nós sabemos que o retardo mental, ele existe, meu filho tem um retardo mental, mas que não é mais usado esse termo também. Hoje ele é usado como a deficiência intelectual ou algum grau de autismo. Olha só, né? Olha como as coisas também mudam, a forma de conversar sobre esse assunto. Eu acho que a visão vem tornando para mais um lado humano mesmo. Sim. Se colocando no lugar e entendendo o quanto pode ferir, né? Aí Sim. trazendo nomenclaturas Exatamente. que são melhor para a própria pessoa. Exatamente. Que bacana. E... para incluir, né? Eu acho que essa é a palavra, a inclusão. Importante. Porque antes, você, usando aqui o termo que eu acabei de citar, as pessoas se afastavam, as pessoas tinham medo, as pessoas achavam que você encostar na saliva, você ia pegar alguma coisa. Que entendeu? Né? É muito ultrapassado. Só que ainda hoje... Ainda é? Ainda hoje existe. Uma vez eu entrei num elevador... Muito. Eu entrei num elevador com meu filho. Você olhando o meu filho, ele no colo, você vai falar, é uma criança... absolutamente igual a todas as outras crianças. E ele tava babando, aí ele começou a gritar dentro do elevador, mas assim, gritar, tipo, nada... Faz um barulho. Né? Aí eu coloquei ele no carrinho, né? Voltei ele pro carrinho, aí tinha uma menininha e a menininha foi olhar. Aí a mulher percebeu que tinha algo diferente, a mãe. E aí ela puxou a menininha com tudo pra ela não relar no Valentim. Tipo, entendeu? Não se mistura, mas não, assim, a saliva contagiosa, ou ai que nojo. Existem muitas pessoas, existe esse preconceito do nojo do deficiente. Olha isso. Por quê? Porque a maioria tem salivação em excesso, por alguma dificuldade. E aí as pessoas têm nojo. E como nojo. Que é você, mãe, lidando com uma situação dessa? Nossa, eu sou muito nervosa, velho. Mas você explode? Eu sou muito nervosa. Você assim, sente no ar uma situação de um preconceito? Totalmente, eu vejo o olhar das pessoas, entendeu? Tipo assim, meu filho fez cocô. O cocô da pessoa, da criança com deficiência, fede mais do que os outros cocôs. Aonde ele estiver e ele fez aquele cocô e tiver alguém que tem algum tipo de preconceito, mesmo aquele preconceito que tá entalado dentro dele, vai ficar com aquele cheiro de cocô e vai ficar atormentando a pessoa por causa do cheiro de cocô. Entendeu? Caramba. Outro dia eu fui no parque com meu filho tem estrabismo, né? Eu não sabia
que o estrabismo tinha tanto preconceito com o estrabismo. Assim, eu imaginava, mas na prática, não. Levei meu filho no parque. Meu filho tava no parque, tava lá na balança, eu e ele, mó feliz. Aí veio um menininho de uns 7, 8 anos, olhou pra ele e começou a rir e apontar. 7, Ria 8 anos. e apontava. Aí eu achei que, tipo, ele tava achando bonitinho a forma da balança, tal. Uma criança inocente lá. Inocente, 7 anos também. Não, e o Tim Tim, também, se você for 2 ver. aninhos de idade, balançando todo alegre lá. Caramba. Aí o menino olha pra mim, eu falei, você tá rindo dele? Por que você tá rindo dele? Tia, ele tem o olho torto. O pastor falou pra mim que o olho torto é o olho do diabo. Ele tem o olho do diabo. Nossa! Isso, e começou a rir e começou a fugir do meu filho. Nossa! Aquilo pra mim... Nossa, deve ter doído. Aquilo pra mim, eu fiquei pensando, meu filho mal feliz, veio uma criança e falar um negócio tão pesado desse, Puta, nada a ver. sabe? E aí eu fico pensando, olha as coisas que o lugar prega, entendeu? Como De pode usar... acessar uma coisa dessa? Não, mas é isso que eu tô querendo dizer. Algumas pessoas, infelizmente preconceituosas, elas usam da deficiência pra contar história ruim, pra palestrar, pra pregar. Olha da onde veio. Você entendeu? A igreja, cara. Então, exatamente. Então, não é a criança o problema. São os pais. São os pais. Aí, no caso, foi o pastor dessa igreja que passou para aquele pai. E aquele pai passou para o filho. Entendeu? E é isso aí. Então, você vê, o preconceito, ele vem de cima para Pra baixo. É a cadeia. Nossa, mas vindo de uma criança, eu Sim. imagino como aquele momento pra você foi dolorido. Assim. Foi terrível. Poxa, eu queria matar. Se eu fosse... Mas eu lembrei que a criança não tem culpa. É, porque eu tô pensando aqui. Não Uma é? criança de 6 anos, que discernimento tem? Zero, né? Não, 7, Sabe nem- 8. Então, 7 sabe o que tá falando? Mais Só ou menos, mas assim, eu não levei, assim, a raiva que eu fiquei não foi da que Foi de criança. quem ensinou, né? Aí eu procurei pai, eu tentei achar pai dessa criança. Tentou? Aí o menininho correu pro pai, falou alguma coisa pro pai, porque eu fiquei lá procurando. E aí o pai, ó, se mandou. Entendeu? Se mandou, porque viu que Aí o tá negócio fácil, ia dar né? ruim. Aí tá Falou, fácil. embora antes. Mas sobre, assim, dos mínimos os detalhes do que o meu filho tem, que é o estrabismo, é uma das coisas que a gente mais sofre com ele. Outro dia a gente foi conhecer a escola. Vamos matricular Cacá, conhecemos várias escolas. E aí a gente calhou de, na hora do intervalo, conhecer essa escola. Passou um grupo, sei lá, de umas 6 crianças, 7 crianças na escola. Novinha também. Pequeno, sei lá, 5 anos. Pararam as crianças e começaram a apontar e a rir do Valentim, que ele tem o olho torto. Meu Deus. É isso, entendeu? É isso. Então, eu como mãe, Vem, eu acho que vem, cara. vocês querem saber meu sentimento como mãe, né? Sim. Eu fui convidada para Isso. passar o meu sentimento como mãe. É, a gente quer conhecer a mãe do Valentim. A mãe entender do as dificuldades. Valentim tem muita vontade de espalhar para o mundo para cair esse preconceito ridículo, sabe? Porque assim, é difícil É difícil. as pessoas compreenderem que assim, só sentir na pele para entender o que o outro sente. A pessoa não consegue naturalmente entender que é frustrante, que é triste, é terrível para uma mãe ter que, sabe, lidar com tudo isso. ali. Já E pra lido ele com os meus também. problemas, com os problemas dele e ter que lidar com a sociedade. É o mais doído. O mais doído é lidar com o preconceito da sociedade. Onde devia vir um apoio geral. Exato, uma mão Se vocês me distendida. perguntarem qual é a minha maior dificuldade, a minha maior dificuldade de 97% dos pais de criança com deficiência é a nossa sociedade. É o preconceito, é o bullying nas escolas. Entendeu? Meu filho foi conhecer a escola. E ali a escola tem inclusão. Tem. É Mas- uma escola normal, é isso? É uma escola normal, bem conhecida. Tá. E aí, tem a inclusão. Só que aí eu me pergunto, será que o trabalho de inclusão nessas escolas
É um trabalho bem feito? Porque assim, o que eu acredito que não possa passar a gente não pode passar a bola para a escola. O pai tem a responsabilidade dele, a escola Exatamente. tem a responsabilidade dela, a escola, a sociedade tem a responsabilidade. A escola é um reforço. Ela é um reforço sim, daquilo que a criança aprende na escola. Entendeu? Mas assim, se os pais não estão ensinando e a escola não está reforçando, essa inclusão dentro da escola não está acontecendo. Porque para mim, inclusão não é aceitar uma criança com Down, com autismo, cadeirante e o que seja. Para mim é conscientizar. É mudar o pensamento daquilo que acontece ali e aceitar e acolher aquela criança, né? E a escola tem esse poder? Total. Tem, porque é o momento... É o porta-voz da criança. É o momento ali. Formador. E aí, olha só que interessante, eu vou levantar um tema aqui, né? Uma coisa assim. A gente tá falando de uma coisa muito séria, muito importante. E as escolas também é importante, tá? Mas fica focado mais no quesito ali da sexualidade, fica criando cartãozinho, não sei o quê. Poxa, se é pra incluir, vamos incluir, ao meu ver, todo mundo, entendeu? Então a gente tá falando de uma conscientização muito mais aprofundada, do jeito que você tá falando, do que o que eu vejo que tá acontecendo nas escolas, que é superficial. Sim. Entendeu? E tá confundindo a cabeça ainda das crianças, em vez de ajustar ali. Claro que vão ter casos isolados. Não é 100%. Existem escolas... Não, existem escolas e a gente não tá passando a bola para as escolas. Mas a escola tem inclusão? Legal. Tá sendo feito o papel de inclusão? Por exemplo, tem uma criança com epilepsia. Meu filho também é epilético. Tem uma criança... Ele vai para a escolinha. O papel da escola é explicar, olha, o Valentim, ele tem epilepsia. O que é a epilepsia? Às vezes ele pode cair, pode sair baba da boca dele. Essa baba não vai passar doença para ninguém, é só uma saliva, como você tem guspinho, ele tem guspinho, vai sair uma baba. Por quê? Porque ele para de engolir naquele momento. Ele para, acumula e baba. Explicar. Porque a hora que acontecer, se acontecer, não vai sair todo mundo gritando, todo mundo desesperado, excluindo ele dos aniversários, excluindo ele dos trabalhos, de medo de dar alguma coisa nele. A escola quebra aquele tabu, explica, as crianças acolhem, vão ter medo, vão tomar cuidado. Eu acho entendeu? que até mesmo ensinar as crianças como socorrer, tratar, como como ajudar um amiguinho. Vai que ele tá sozinho momento brincando. O professor não tem uma tia ali, você tá ali, você pode socorrer, você pode acudir, dar um primeiro socorro. Virar, posicionar ele na... Essa é a função que a gente cobra da escola, né? Sim. É uma inclusão, humana, uma inclusão verdadeira, não é aquela camada. Eu tô incluindo, hein? A escola inclui, hein? Porque aí, no caso, a família dos outros alunos não sabe que dentro daquela sala de aula tem uma criança epilética. Tem uma criança com autismo. A gente também não vai pegar e fazer uma reunião para falar da criança com autismo, não. Aí tem que tratar o assunto dentro da sala de aula, naturalmente, para um dia que essa criança se desorganizar, as crianças não assustarem, não terem medo, não excluírem, não muito nada. Pelo contrário, ajudar, dar um apoio, socorrer. Entendeu? Esse é o caminho. Concordo. Não, legal. Eu acho que a gente avançou um pouco, porque o tema foi trazendo, mas Não, mas é isso, a gente quer trazer mesmo. Vamos pôr na mesa agora. Curioso. É curioso. É que é muita coisa, e uma coisa vai fazendo gancho com a outra. E a gente, quando for ver, a gente foi embora. Se deixar, foi embora. Mas eu queria voltar um pouquinho para trás. Volta, Dani. Vou devagarinho. Vai. Entender como que foi... O Valentim. Como que... Quando você descobriu, como que foi? Qual foi o seu pensamento? Tá bom. Como que você descobriu? Em que momento como a sua cabeça se portou naquele momento difícil? Então. Como que foi? Quando o Valentim nasceu, foi uma gestação não complicada, mas foi uma gestação diferente, onde eu descobri a trombofilia, né? Então, assim, eu tive 5 gestações, a do Valentim é a minha 5ª gestação. Eu tive 2 perdas gestacionais e uma antes do Valentim foi
a que me deixou um pouco preocupada, porque ele tinha uma má formação, que foi o Arthur. Sim. 5 gestações, teve 2 abortos? Isso. E aí, quando eu engravidei do Valentim, eu fui num obstetra de risco e comecei a fazer o uso do Clexane, que é um anticoagulante, que ele ajuda a formação do feto. Ele ajuda a passagem de oxigênio para a formação do feto, que foi o que eu não tive na anterior. Tá. E aí eu tive alguns aumentos de líquido amniótico. Eu achava estranho, porque eu estava fazendo dieta restritiva, achando que eu estava com diabetes e não era diabetes. E assim, a única coisa diferente da gestação, então, foi a trombofilia e o aumento do líquido amniótico, que não tinha explicação. De resto, transnuência nucal, ok. Todos os exames para síndrome de Down, tal, tudo ok. Nada, nenhuma probabilidade de alguma síndrome. E tem alguns exames que dá pra ser feito antes. Então... Isso tudo antes. Tudo antes. Ou seja, você já tá pré. fazendo tudo certinho. Aí o Valentim nasceu. Quando o Valentim nasceu, o meu marido sentiu, a hora que abriram a minha barriga, uma certa tensão. Ele tava lá? Ele assistiu o parto? Tava. Tá. Ele sentiu uma tensão dos médicos no ar. Captura. Olharam ali, caramba. E o Tim tava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. E beleza, a hora que eles viram, fizeram um negócio muito rápido. A obstetra subiu em cima de mim pra desenroscar o Valentim. Foi um negócio assim rápido e tenso. Era hack que você tinha? Você tava olhando. Tava acordada, sim. E aí, tiraram. Aí ele não chorou. Ele demorou um pouquinho pra chorar. Eu achei estranhérrimo. Porque você já tinha 2, você já sabia, já tinha passado. Eu falei, caramba, não chorou. Não é a primeira vez ali. Aí, não era marinheiro. Aí deu os tapinha lá, aí ele chorou. Aí, beleza. Aí, fomos pro quarto e tal. E quando o Tim nasceu, ele nasceu com tigelinha. Cabelo bolivianinho. A cara de um boliviano. Parecia, juro por Deus. Um bolivianinho lindo. Cabeludinho. Preto, aqui, ó, cortadinho assim, tudo de cuinha, assim. Mais cabeludinho. Vocês não têm ideia. Uma gracinha, assim, mas um bolivianinho. E eu olhava e falei, gente do céu, eu nunca vi uma criança tão cabeluda na vida. Pelo no corpo dele, os braços com pelo, a perna com pelo, costa com pelo, muito pelo. Muito pelo. Olha só. Extremo pelo. Por ser criança. Por ser um recém-nascido. Sim, tipo assim, eu sei que meu marido tem bastante pelo e que na hora que eu vi poderia ser do gene do meu marido que também tem pelo. Mas deu um... Não, né? Opa. Aí beleza, aí, né, dentro de mim como mãe eu falei, Quietinha, né? contigo mesmo ali. Mas, né, e o meu marido a mesma coisa, dentro dele também. E aí, o Valentim, ele ficou, tipo, 24 horas normal lá com a gente, tentando mamar. Eu via que ele tava com um pouco de dificuldade na pega da mamada, né, mas tudo bem. Tipo, nasceu, eu fiquei, assim, até um pouco chocada, porque ele nasceu numa maternidade muito top, pra ninguém ter visto já lá que ele já estava com dificuldade da sucção da mamada. Graças a Deus, hoje isso evoluiu e já tem até gente fazendo fono, cirurgia de frenectomia. Logo quando nasce. Nasce, mas... Quantos anos ele tem hoje? 3. Então, e nem 3 anos atrás, e nem é tanto tempo. Pouquíssimo tempo. Né? E isso poderia ter mudado um pouco da vida do meu filho. Pandemia? Foi na pandemia. Não, Foi um pouquinho. um pouquinho... Novembro, a pandemia foi em fevereiro. Caramba. E aí... aí tinha um negócio que eles levam pro pediatra, né? Você fica no quarto, eles pegam o neném e levam pro pediatra ver. O Valentim foi e não voltava. Não voltava. Passou meia hora, 45 minutos, 1 hora, 1h30 e nada. Aquele negócio. Não, falei, aconteceu alguma coisa. Aí o meu marido foi atrás de buscar informação do que tinha acontecido com o Valentim. Nesse meio tempo que eles estavam avaliando, o Valentim teve uma bradicardia. O que significa? Bate devagar. Isso, Tá. Caiu o batimento do coraçãozinho dele. E aí levaram ele direto pra UTI. E a gente tava no quarto esperando ele retornar. Aí nós fomos, né, fazer a visita já, né, dentro da UTI. E o médico chegou e te falou, tive que levar pra UTI, por isso, por aquilo. É. Mas ninguém
por enquanto. Nada. Só o coraçãozinho. Aí, nesse meio tempo, eles fizeram vários exames no Valentim, né? Então, todo dia era uma péssima notícia. Olha, mãe, nós encontramos um estreitamento na veia aorta dele. Então, ele tem um estreitamento na veinha, né? Em formato de guarda-chuva. Então, sangue e tal. E que pode ser que tenha que fazer uma cirurgia, né? Pode ser que feche, pode acontecer várias coisas, Já né? preocupando. Aí já me preocupei. Então, mãe, veio a geneticista e ela viu que o Valentim, realmente, ele tem bastante cabelo, bastante pelo e que isso pode ser um sintoma de alguma síndrome. Tá. Né? Aí, meu Deus do céu, eu tinha acabado de ter ele. Fiz laqueadura junto, não tava conseguindo andar, arrastando pra andar porque dói. Tipo assim, não tinha nem 24 horas de nascido. Aí vieram falar pra gente que ele tinha um problema no pipi, que ele tem hipoespádia. A pontinha do buraquinho do pipi dele é um pouco torta, né? Então, ele tinha o estreitamento na aorta, o pipi com a pontinha torta, excesso de pelos e cabelos. Talvez uma síndrome. E a orelha de implantação um pouco baixa. Então, pra geneticista lá do Santa Joana, era certo que o Valentim tinha alguma síndrome, né? E só que ninguém sabia o nome dessa síndrome, né? Era diferente. Aí ele fez o teste do pezinho ampliado, né? Que hoje, infelizmente, pelo menos aqui no ABC, em São Caetano, não temos ainda o teste do pezinho ampliado para a rede pública. Você sabe explicar o que é o teste do pezinho? Eu não sei nem o que é o teste do pezinho normal. É assim, quando a criança nasce, ó, a importância do teste do pezinho. Normal. Pezinho normal. Tem o teste do pezinho normal, que é o básico. Toda criança que nasce faz o teste do pezinho. Sim. Eu tenho meu pezinho. Não, mas então, o teste do pezinho não é aquele pezinho que a gente leva pra casa. Ah, não é? Não. Olha, o teste do pezinho é o furo, aí ele vai pra um instituto, e nesse instituto eles conseguem ver, até acho que, se eu não me engano, eu tô enganada, com certeza não é isso. Eles pegam 6 doenças, conseguem ver 6 doenças genéticas, metabólicas, pelo teste do pezinho. Então, ali, a criança, quando nasce, já tem a oportunidade de verificar se tem aquelas 6, né? O teste do pezinho ampliado, que agora tem na rede particular, que ela ainda não chegou para todos os municípios, em São Paulo já tem. Ele pega mais de 40, 30... Amplia mesmo amplia. O leque de doenças. Exatamente. Aí o Tim fez, deu negativo. Não tinha doença nenhuma. Absolutamente nada. Aí já, o coração já dá paralisado. Aí lá na maternidade eles realizaram um exame genético chamado cariótipo, né? É a veia? Não, é o cariótipo. É um exame genético mesmo que faz... Pra ver pra fazer essa leitura, de síndromes e tal, que ele é diferente do pezinho, ele é um pouco mais completo, né? Só que esse exame do cariótipo, ele demora 1 mês pra ficar pronto. Então ele teve a alta em 4 dias de nascido. Nesses 4 dias, eu e o meu marido, a gente quase enlouqueceu. Literalmente, a gente quase enlouqueceu. A gente ficava no Google. No hospital ou em casa? No hospital. Porque ele ficou 5 dias, né? Então, a gente ficou os 3 normal e mais 2 porque ele ficou na UTI. De observação. De observação. E aí, me perdi. Não, e você no Google... Eu e o meu marido. Daquela loucura. No Google. Então, a gente acordava no Google e dormia no Google pesquisando todo tipo de síndrome. E a gente só via catástrofe. Síndrome que a criança só duraria horas. Nossa. Isso, a cabeça... Não, assim, um bagulho assim, pra mim, surreal. Nervoso assim, o emocional não dá pra explicar. E eu ainda com as minhas 2 filhas, que estavam com saudade, que queriam conversar. Que queriam conversar. E aí a gente, sem cabeça nenhuma, tipo, não dá alegria. Tipo, meu filho acabou de nascer, mas eu não tô alegre. Me falaram que ele pode ter uma síndrome. E aquele mundo, pra mim, era totalmente um mundo desconhecido. Isso aí, desconhecido. Você entendeu? Com certeza. Então, assim, eu fiquei triste quando ele nasceu por conta de todas essas coisas que aconteceram dentro da maternidade, já na maternidade. Que já tava estranho pra Dedéu. Aí ele teve alta.
Esperando esse um mês. Esse um mês passar. Olha, posso falar que eu vivi, assim, um mês de muita agonia. Muita agonia. Aí chegou o exame. Cariotipagem, ok. 0 síndrome nenhuma. Que loucura. Nada. Aí fiquei feliz, não tem como síndrome. Que tava esse um mês, ele? Você na pegada da mamada. Você sentia? Não, lógico. Você percebia não, o que eu percebia? Tipo assim, o Valentim com 25, quase 30 dias de nascido, eu percebia que ele tava dormindo, ele dormia muito no começo, muito. Ou ele tava chorando. Ainda não era um choro constante. Quando ele tava para completar 2 meses, que já tinha dado zerado a possibilidade de síndrome, eu vivi, juro, o pior inferno da minha vida. Ô, louco, por quê? Juro por Deus, como mãe, como ser humano, como, sabe, como pessoa, porque o meu filho, ele só chorava. Ele chorava da hora que ele acordava, porque ele não dormia, até a hora que a gente tentava fazer ele dormir, ele não dormia. E você e seu marido junto. Junto. E o meu marido tendo que trabalhar pra caramba, né? E você segurando aquela barra. Nossa. Era campanha de eleição. E ele tinha que trabalhar. E eu, praticamente sozinha, aí eu contratei uma pessoa pra me ajudar na minha casa, porque não dava, não tinha condição. Porque ainda tinha as duas... As duas. Das outras meninas. E é difícil pra elas entender o que vocês estão passando. E ainda era o período que era, tipo, dezembro, janeiro. Ainda era um período de férias. Entendeu? Só que aí, em fevereiro, começaram as aulas. E aí, nisso, eu levava ele em todos os especialistas que você possa imaginar. Eu levei ele em gastro. Eu levei o Valentim em uns 5 pediatras. Cardiologista, ele foi em vários pra ver o probleminha do nascimento dele. Mas assim, imaginem ortopedista, imaginem em tudo. Tudo. Só que até então, ninguém nunca viu que o meu filho tinha dificuldade pra mamar. Entendeu? Básico. Ninguém nunca viu. Nem eu. E coordenação motora? Então, o meu filho, com um mês e meio, ele não sorria. Ele não pegava mobile. Que é motora, né? Que já é o começo do desenvolvimento. Ele olhava assim, ele só chorava. Ó, juro por Deus, ele só chorava. Eu comprei os brinquedinhos, sabe? Meu menino, vou comprar brinquedinho de menino, meu sonho realizado. Mãe de menino, vou não sei o que lá, vou ensinar ele um monte de coisa. Um monte de planos, um monte de brinquedos, um monte de coisas. E eu via que aquilo não estava fluindo de um jeito esperado, como o desenvolvimento das minhas filhas foram. Eu falei, acho que é porque é menino. É o que a maioria... Não só eu, mas é o que a maioria... Sim. O que a maioria vê. Você busca a resposta. Aí eu comecei a notar que com 1 mês e meio, eu olhava pra dentro do berço, quando ele conseguia pegar no sono, raro, eu olhava pra ele, o olhinho dele tava assim, ó. Ele dormia piscando. Mas era piscando muito. E às vezes mexia na boca. E piscava, e piscava. Aí eu ligava pra pediatra, doutora, o Valentim tá tendo sei lá, eu olho pra cara dele no berço, vai 3 horas da manhã, e ele tá lá, não sei se ele tá acordado ou não tá, mas ele pisca, 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 pisca e pisca. E sem chorar, Sem chorar, parado. Não é nada, pode ficar tranquilo, é mioclonia do sono. São as mioclônias do sono, é normal. Fica tranquila, é normal. E aí Impulsos. Conexões, Tudo bem, aí até então você acatava. Não entendo. Não, eu não dormia. Eu imagino. Eu não dormia, porque aí eu descobri que o Valentim começou a ter cólica, constipação. Com 2 meses eu tinha que fazer lavagem nele, colocar negocinho pra fazer lavagem nele. Ele começou a ter complicação com o leite, ele começou a ter refluxo oculto. Só que tudo isso, ninguém descobria. Ninguém sabia o que era. Não, ninguém. O que falavam pra mim? Camila, ele é intolerante ao leite de vaca, porque agora é moda. Intolerante à lactose. Isso, ele é intolerante.
Tá chorando. Jogaram isso aí. Tá chorando porque é intolerante. Tá com dor, vai na gastro que é intolerância. Falei, gente, ó, de verdade, eu não aguento mais, eu tô ficando louca. A moça que trabalhava na minha casa, que trabalha até hoje na minha casa, ela falou, Camila, eu chego na minha casa, eu escuto o choro do Valentim. Nossa. Ela assim, eu não sei como a senhora não enlouquece. Porque assim, ainda ela ia pra casa dela. E eu não tinha ninguém pra ficar com ele, pra eu dormir. Sozinha ainda segurando. Pra eu descansar. Era um choro alto? Um choro... Não era alto, porque ele não tinha nem força pra chorar. Mas era específico. Mas era uma coisa Doído, assim... não, choro e assim, a mãe vendo. não, eu acho que mais que o barulho é você se sentir impotente Com a situação. de não ajudar, de não saber o que fazer, de procurar vários médicos, ajuda e nada. Quando alguém fala pra mim assim, Camila, ai meu filho só chora, tá, alguma coisa tá errado. Não é normal. De verdade, não é normal. Eu nunca vou normalizar uma criança que só chora. Pra mim não é normal. Pra mim, hoje eu sei que os médicos erram muito. Parece que coloca uma venda no olho e não consegue enxergar aquilo que tá na cara deles. E com isso, sabe o que acontece? Você acaba demorando no diagnóstico da criança. E o que acontece? Essa criança, a cada dia, tá perdendo neurônio. Faz toda a diferença. Tem alguns tratamentos, pelo que eu entendo, que se você começar logo, você tem uma melhora absurda. Sim. Absurda. Aí o Tim, com 1 mês e quase 2, eu levei ele na casa da minha sogra. Aí a gente deitou ele no chão numa almofada, a gente tava lá assistindo televisão. De repente ele teve uma parada. Ele parou. Aí ele parou, ficou assim, estático. Aí o olho dele pingou uma lágrima e a boca dele ficou roxa. Meu Deus. Parou assim, uma estátua. A hora que eu vi aquilo, eu morri. Não, eu morri, fui enterrada, voltei, morri de novo. Eu imagino. Aí a minha sogra pegou ele no colo e ele voltou. Só que todo mundo ficou. Aí eu liguei pra pediatra, doutora, o Valentim, ele parou. Você achou que ele teve o quê? Não, achei que era uma parada, não sei. Aí ela, não, fica tranquila, Camila, que é mioclonia, ele devia estar dormindo de olho aberto. Porque tem essa mania também, que a criança dorme de olho aberto e às vezes tem os espasmos e que é normal, é espasmo da mioclonia. Gente, não me fala mais sobre essa mioclonia, que pra mim, mano, não existe mioclonia. Você entendeu? Não existe pra mim mioclonia. Poxa, mas você já tá ligando pra ela várias vezes e ela se manteve. Pô, você também não teve um Juro, eu juro por Deus, se manteve. E aí o que aconteceu? Eu levei num pediatra. Outro. Que assim, esse pediatra, ó, me indicaram e falaram assim, leva que ele vai olhar pro seu filho, ele vai saber o que ele tem. E agora eu preciso lembrar o nome dele, porque esse pediatra realmente iluminou os meus caminhos. Sério mesmo? É o Krakauer, o sobrenome dele. Hélio. Doutor Hélio Krakauer. Um abraço pro doutor. Doutor, obrigada, doutor Hélio. Só você me ouviu. Eu levei o Valentim lá. Ele olhou, virou o Valentim de ponta cabeça. Aí ele falou, Camila, troca o leite, compra esse leite, porque o que o Valentim tem é refluxo oculto. Ele tá, né, e tal. Aí passou uma medicação. Troquei o leite. Era a primeira vez que ele tava fazendo... Primeira vez. Já sentiu uma melhora do Valentim. Ok, começou a mamar. Nisso, o coitadinho tomou aqueles leites horrorosos. Tomando vários leite com cheiro de cândida. Que pra ele era ruim. Coitado, entendeu? E aí aquele leite com cheiro de cândida devia piorar o refluxo, que falaram que ele tinha PLV lá, lembra? Alergia. Então, sim, testamos vários leites, testamos vários médicos e ninguém acertava. Aí, um certo dia, o Valentim ficou doente. Ficou esquisito, tal. Você tá falando do segundo mês, vai? 2 meses. Meu Deus do céu. Ficou doente, muito doente. O que o Valentim tem? Levei ele, procuramos hospital que tivesse vaga na UTI, nenhum hospital tinha vaga na UTI para receber o Valentim. Fomos parar numa... Eu não sei nem um pronome para dizer desse hospital, que é o Hospital da Criança, que é da Rede D'Or. É no Jabaquara. Gente, olha, não vá.
Foi Redditor, né? Não vá. Deveria ser. Não vá. É uma espelunca. Biboca. Aonde o meu filho teve um diagnóstico errado, foi liberado do hospital erroneamente e teve consequências. Beleza, levei meu filho, fizeram lá os negócios que tinha que fazer lá, sugaram o nariz dele, tal, tava com bronquiolite. Beleza, passaram a medicação, nós ficamos um dia, internou ele um dia, horas. Nem observou. Horas. Uma criança de 2 meses de vida ficou horas com bronquiolite e deram alta. É normal isso? Pelo amor de Deus. É normal? É quase um recém-nascido que deram alta com bronquiolite. Bronquiolite mata. Mata. E ele não tava legal. Ah, beleza. Aí eu voltei pra casa, temos alta, voltei pra casa. Aí... Com aquela preocupação do caramba. Não, pra mim tava tudo bem. A doutora falou que ele tava ótimo e pra mim tava tudo bem. Não é? Lógico. Ela é a médica. Toda hora ela tá tudo bem. É outra, do hospital. Aí, beleza. Aí ele dormia no carrinho, né? O Tim dormia no carrinho quando eu tava na parte de baixo de casa e tal. Aí eu cheguei, coloquei ele, tirei ele do bebê conforto, pus no carrinho, liguei um pouquinho baixinho a televisão e tava na cozinha. De repente, nós escutamos um grito, nós escutamos um barulho. Aí a moça que tava, a G, que trabalha comigo, ela falou, olha, dona Camila, eu acho que veio lá da sala, que estranho, né? Nós chegamos correndo lá, ele tava parado de novo. Daquele... Boca roxa, parado. Eu não lembro se ele tava assim, tipo, meio duro, como assim? Duro. Falei, Jesus, morreu. Primeira sensação assim que eu tive é, morreu. Meu Deus. Eu não entendo de outra coisa a não ser de ver um negócio assim e falar, morreu. Aí eu catei ele no colo, comecei a chacoalhar e corri pra rua. Assim, eu como mãe, eu não tinha o instinto, socorro. Socorro, eu não consegui nem ligar pro meu marido, nem ligar pra ninguém, socorro. Era de dia? De dia. Fui eu e a G pro meio da rua. E eu sabia que o vizinho de frente, era recente que eu morava na casa onde eu moro. Então a gente não tinha muita amizade com a vizinhança ainda. Fazia, sei lá, 3, 4 meses. E o vizinho da frente, eu sabia que ele era médico. Nossa. Pra onde eu corri? Pro médico. Toquei a campainha, ele atendeu. Oi, doutor, você é doutor? Fiquei sabendo, meu filho tá passando mal, pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho não está, ele é o doutor. Aí minha casa caiu. Não, aí minha casa caiu, não é ele, gente, não é ele. E aí ele voltou. Aí ele chorou, voltou, graças a Deus. Aí levamos ele pra dentro de casa. Liguei pro meu marido, ele veio, né? Sim, minhas filhas e tal. Mais preocupação de novo. Descobri que o médico era ele, que era o vizinho, que atendeu a campainha. Ele negou o atendimento pro meu filho. Sério? Eu juro por Deus, eu juro por Deus, sim. Nossa. Pra você ver como existe gente ruim nesse mundo. Jesus. Ele tá lá até hoje? Tá lá até hoje. Eu detesto ele. Por que será, né? Nossa, gente. E aí, o que acontece? Caramba. Fomos pro Hospital Brasil. Aí, a gente foi para um hospital decente, que tem um atendimento perfeito. Pro Valentim, maravilhoso. Tratam ele da forma que ele deve ser tratado. Eles têm um respeito e um carinho por autista, por criança com deficiência, síndrome. É ímpar lá. O negócio é diferente. Pode ser Redditor, mas eles têm ainda aquele carinho de Hospital Brasil mesmo, esse que cuidado, era... Né? Aí cheguei lá, o César, meu marido, tava fazendo a ficha, né, da entrada da internação, que a gente já entrou, a médica falou, não, nossa, mas ele tá muito ruim, ele tinha que estar internado e na UTI, ele tá muito ruim. Nisso que a gente foi pra como que chama? Pra enfermaria, pra ele já ser medicado, pra já subir pra internação, porque ele assim, ele pimbou lá e já foi internado. Mas já UTI? O quarto? Não, aí ele é pro quarto normal, só que ele teve de novo a mesma coisa. E aí as pessoas puderam ver. A hora que enfiaram a agulha no bracinho dele pra colocar o soro, parou. Aí, graças a Deus, tinha um neurologista de plantão na UTI da enfermaria. Aí o neurologista correu e ele falou, é convulsão, ele tá tendo uma convulsão. Na hora entraram com Gardenal na veia dele, né? E na hora ele voltou, né? Mas na verdade ele já voltou dormindo. Mas não babava?
Não, a convulsão dele não baba. Diferente. Às vezes baba e às vezes não baba. Baba quando ele ficava muito tempo convulsionando. Porque o Valentim já ficou até meia hora em convulsão. Nossa. Mas é uma convulsão de ausência. Aí ele baba assim. Desde a primeira vez na casa da sua sogra foi uma convulsão. Isso. Desde o berço. Piscando. Poderia nem voltar. Nossa. Você entendeu? Aí um neuro... Não, e aí nisso, com 1 mês e meio, 1 a 1 mês e meio, ele já começou as crises de convulsão. Então, ele já vem tendo perda de neurônios desde 1 mês e 1 mês e meio. E quando você convulsiona, você perde neurônio? Perde. Dependendo do tempo, você perde. Ter febre. Nossa, perde. Um monte de coisa. E aí, o que acontece foi perdendo neurônio, não foi estimulado... Ele poderia ter começado os estímulos com 1 mês e meio, 2 meses. Estímulos terapia. Colocar ele na TO, na físio, para ele ajudar ele a se desenvolver. Não, ele ficou parado. Ficou tendo convulsão parado, sem medicação e sem intervenção. Que reiraço, hein? Que erro grotesco, né? Porra. De todos esses profissionais que passaram por ele. Aí beleza. Aí ficamos... Mais um caso descobrido. Aí o neuro descobriu mais uma coisa. Não, aí a gente ficou aí a gente ficou na UTI 1 mês. Aí lá no Hospital Brasil, a gente viu as enfermeiras e os médicos falando, ele tem uma síndrome, e é rara. E só que eu não queria aceitar, porque ele já tinha feito o exame genético. Não, caramba, vão achar mais pelo em ovo, né? Tudo bem, eu aceito a convulsão, né? Eu aceito de novo, que ele possa ter um atraso no desenvolvimento, que ele possa ter alguma... Como que fala? Alguma... Dificuldade? Não, um atraso. Aí eu aceito tudo isso, mas caramba, síndrome, toda hora alguém vem e fala... Você já fez os 2 exames? Poxa, né? Até quando, né? Aí eles fizeram os exames metabólicos pra ver se o Valentim tinha alguma coisa metabólica, alguma má formação metabólica. 0. Aí nisso, o Valentim na UTI, ele teve rotavirus, ele não tinha tomado nenhuma vacina, ele tinha tomado uma. Aí ele pegou a rotavírus, que pode matar. Lógico. Ele fez transfusão de sangue, porque ele ficou com uma anemia e ficou com plaqueta baixa e tal. Fez transfusão de sangue. O Tim, ele teve que fazer uma ressonância. E nessa ressonância, para ver o pulmão, ele estava com o pulmão reativo, porque ele estava com a bronquiolite. E ele precisava ser entubado para fazer esse exame sedado. Meu Deus. Só que ele poderia não voltar. E a gente teve que assinar um termo que ele poderia morrer. E se ele não fizesse... Também poderia. Também. Que ele ia fazer a ressonância do cérebro para ver se ele já tinha... Para ver se ele tinha paralisia cerebral quando ele nasceu. Pra tumor. Para ver o que era que estava levando ele a ter as convulsões. Eles estavam procurando para ver se era só uma convulsão febril, uma convulsão... tipo uma epilepsia da infância, que é uma epilepsia que fica na parte da infância e depois vai embora. Então eles estavam tentando entender o que era a epilepsia do Valentim. Aí levaram ele. Vocês autorizaram porque era importante. Levaram ele, eu e o César, a gente estava lá do lado esperando. Aí a mulher falou que a gente tinha que se retirar daquele lugar, porque se ele tivesse uma parada... Para os pais não verem. Exatamente. Aí aquilo pra mim, meu Deus, olha, pensa numa pessoa... O tsunami que tá acontecendo com você. Pensa numa pessoa mega infeliz, uma pessoa assim que não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Uma pessoa que, sabe quando a pessoa vai lá, te esmaga no chão, aperta. E ainda continua, aperta, né? Deus, tá bom isso pra mim, já tá bom, valeu, chega. Já. Chega, não aguento mais, eu não suporto mais. Meu filho quase morreu nesse exame. Foi, porque ele tinha que ser entubado. Aí um neurologista, aí eles saíram, aí acabou, graças a Deus, ele sobreviveu, deu tudo certo. Aí o anestesista perguntou assim, mãe, você acredita em milagre? Eu falei, eu acredito muito, eu rezei muito. Ele falou assim, mãe, a máscara de adulto serviu no seu filho, eu não precisei entubar. Nossa. Ela não precisei entubar e ele tá bem, deu tudo certo, tá tudo bem. Mas nisso, velho, quando você tá numa UTI, é toda hora uma notícia triste, é um pelo no ovo que eles ficam encontrando. É um negócio desgastante, eu queria ir embora daquele lugar. Embora a gente tenha sido muito bem tratado,
Mas, tipo, cadê que não sara? A bronquiolite não sara, demora, ainda tem catarro no pulmão, ainda tem que fazer fisioterapia respiratória e tal. Mas acredita que nem dentro do hospital viram que o Valentim tinha o freno da língua, o freio, curto. Então, ele não conseguia chupar chupeta. Era por isso que também não pegava? E nunca ninguém tinha visto, nem lá. Nem a fono de lá. Então, assim, o Valentim passou por... Coitadinho, esse menino... Ele é... Olha, eu vou falar um palavrão. Ele é fodido, Valentim. Ele é valente. Ele veio... Por isso que ele chama Valentim. Olha, ele passou por tanta coisa. Mas por tanta coisa sozinho. É, mó barra. É sozinho. Ele se desenvolveu ali até aquele tempinho dele sozinho. Ele mamou pra sobreviver o que ele conseguia sozinho, porque ninguém sabia. Tem das convulsões. Sem tudo. Ninguém, sem ninguém, sem nada. Ele é assim, olha, ele é raro. Meu filho é raro. Realmente o Valentim é raro. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ele veio, o nascimento dele, depois eu entendi, não era uma coisa triste. Não era pra mim me sentir triste. Hoje eu sou a mãe mais feliz do mundo. Olha que bom. Porque eu tenho perto de mim uma coisa que poucas pessoas têm. É uma pessoa que chegou pra mudar totalmente quem tá perto dele. O meu ponto de vista como ser humano não é mais o mesmo. Eu não enxergo você mais como eu enxergava antes. Maravilha. Entendeu? E aí, coitadinho, ele teve alta. Aí ele voltou pra casa, ele continuava a ter convulsões, porque as convulsões não paravam. Então ele tomava Gardenal, ele tomava Depaquene. Nada passava as convulsões dele. E o meu marido tendo que trabalhar. E eu sozinha em casa com a G. Nós fazia simpatia, a gente tirava os macacãozinhos que ele convulsionava, dava um nó e botava fogo na churrasqueira, que era simpatia pra parar de ter convulsão. Tudo que você possa imaginar eu fiz. E como que era você com Deus nesse momento? Qual que era o seu pensamento? Pode fazer pergunta. Olha, tinha hora que eu achava que tinha acabado, que era um milagre, que Deus tinha feito um milagre. Aí tinha uma hora que eu não achava que era mais um milagre, porque a convulsão voltava. Então, assim, muitas vezes eu fiquei brava com Deus. Imagino. Muito brava, porque eu não conseguia ver uma luz no fim do túnel. Não conseguia. Pra mim foi um negócio, assim, uma das situações mais pesadas da minha vida. Não tenha dúvida, tudo que você contou agora. Mais pesadas da minha vida. Meu filho, toda hora eu olhava pra ele, convulsão. Ele ficava assim, ó, duro, com o braço assim, ó, duro. Não tinha o que fazer. Não, aí esperava passar, aí ele relaxava e de novo, esperava, relaxava de novo. E isso, velho, o dia inteiro. Dia inteiro. Várias convulsões. Várias. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu não aguento mais. Eu vou pesquisar na internet, eu quero achar o melhor neurologista, o melhor geneticista que existir, e eu vou descobrir o que o Valentim tem. No mundo. No mundo, eu vou descobrir o que o Valentim tem. Foi aí que eu coloquei no Google, eu achei uma referência aqui, na verdade, no Brasil, que é o Dr. Fernando Koch. Eu falo dele em todos os lugares que eu vou, em todas as entrevistas que eu já dei, o cara é muito bom. E além dele ser neurologista, ele tem uma clínica, uma das únicas clínicas aqui em São Paulo de genoma humano, que é a Mendelics. Aí eu fui lá. Você conhece? Não, mas não conhece? O procedimento. Ah, tá. Conheço, não a clínica. Entendi. Aí eu levei o Tim na Mendelics. O nosso convênio é uma grande porcaria. Não paga absolutamente nada. É um exame caríssimo. O doutor chegou, olhou pra ele e falou assim, olha, ele tem uma síndrome. Eu acho que ele não parece com nenhum de vocês. Tudo bem que, coitadinho, ele era todo enrugado, amassado, peludo ainda, os pelinhos não tinham caído e tal, né? Olha, o pé dele, não sei o que lá, a mão dele, a unha encravada, o pé da unha encravado. Ele só achava umas coisinhas. Nossa, olha, desanimador. Tudo que ele achou ali, desanimador. Aí ele falou, mas pra gente achar o nome, nós vamos fazer um exame chamado CGH-Ray, que é uma microdelação do DNA
E ali naquela microdelação, porque o que eu entendo, né? O cariótipo ele faz uma varredura mais grosseira. Superficial. E o array ele faz uma microdelação. Ele pega aquele DNA e faz o cortezinho ali, né? Eu acho que é isso, não sei. Aí beleza. Aí a gente pagou uma nota. Preta. Pra mim é uma nota, É uma nota. O que seja. Eu imagino que deve ter sido bem caro. Pra mim é uma nota. E aí a gente voltou, e aí, né, eu já sabia, né, então eu já fui preparada. Pra gastar o que fez. Não, eu já fui preparada pra ter o retorno do exame. Ah, tá. Então, né, um exame ridículo, é um cotonete que passa na bochecha da criança. Né? E costuma... Mas é que é computadorizado, pega o gene, o DNA. Não, mas enfim, né? Aí, eu já fui preparada. Olha, o que tiver que ser, será. E aí, aquele momento a gente fica forte, a gente acha que, né, tá tudo bem. A gente vai com aquela, tipo, porque você também já tava aguentando uma barra, né? Mas como já tinha dado negativo pro cariótipo, eu achava que poderia dar negativo para esse. E que o Valentim tem fosse apenas secundário da epilepsia. Né? Esse desenvolvimento e tal. E que fosse apenas a epilepsia, tipo de difícil controle, uma epilepsia, alguma síndrome epilética. Mas não, né, uma síndrome genética. E ainda rara. E rara. Aí o doutor olhou pra minha cara, ó. Tá aí, ó. Aí, isso aqui que o Valentim tem. Ó, mãe, pai, isso aqui que o Valentim tem. Nicoleides-Baraitser. Até o nome é difícil. Porque a Nicoleides-Baraitser, ela é uma síndrome ultra rara. Só existem 99 casos no mundo. Nossa. Aqui em São Paulo eu desconheço. E aí, o que ele vai ter, assim, no desenvolvimento dele? Na verdade, a síndrome não tem cura, né? Como vocês sabem. E dar qualidade de vida, né? Fazer as terapias para dar qualidade de vida. Mas ele pode ter aqui, ó, o autismo de moderado a grave, junto com a deficiência intelectual. O autismo é secundário, né? Porque o que ele tem é a deficiência intelectual. E o autismo do Valentim é um autismo secundário. Ele tem traços do espectro. Ele não é um autista. Ele é autista vindo de síndrome, autista sindrômico. Ele pode ter os dedos alongados, os dedos dele podem crescer e a unha fica diferente. Aí ele foi falando, o cabelo dele pode ser espaço, é aquele cabelo que cai e fica um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O nariz dele, a base do nariz dele, ela pode ser alargada, o lábio dele pode ser grosso, a parte de baixo e um pouco caído. Que mais? A sobrancelha, ele foi falando todas as características e todos os problemas que ele pode não andar, não falar. E aí aquilo já foi me chocando. Minto. O resultado do exame chegou na pandemia. Começou a pandemia, chegou o resultado do exame no dia da pandemia. E o resultado, quem pegou fui eu sozinha no meu notebook. O meu marido estava trabalhando, eu estava sozinha em casa com os três, com ele chorando. Não é o resultado que chega por e-mail. Mas por conta da pandemia, tava tudo fechado. Não tinha como... Eu recebi o exame pelo laboratório que ele fez. Entendi. Entendeu? Antes de ir pro médico. E aí eu li. Até chegar no... E eu comecei a chorar. Que nem louca. Chorei. Liguei pro meu marido chorando. Aí ele aparece lá chorando. E as meninas, a minha filha mais velha do meio chorando. E todo mundo chorando. Aí eu vi aquela cena. Nunca vou me esquecer. Eu com o notebook no colo. Aí foi minha mãe, foi meu pai, foi minha sogra, foi meu cunhado. Todo mundo foi pra minha casa. A G chorando. A moça que trabalha na minha casa. Eu falei... Aí, todo mundo chorando, todo mundo triste. Eu vendo as minhas filhas chorando. Eu olhei para aquele computador. Eu falei, caramba, que isso? Eu não posso manter assim. As minhas filhas precisam de mim. Eu não posso cair. Eu não vou cair. Porque elas precisam de mim, elas estão aqui, elas precisam de mim. Eu preciso me mostrar forte. Embora eu não esteja forte, eu não estou forte. Eu me fingi forte.
Eu não estou forte. Armadura de mãe, né? Eu não estava forte. Eu me fingia forte. Por muitas vezes eu me fingi forte. E eu olhei para o César, a gente vai dar para ele tudo o que ele precisar, as terapias e não sei o que lá. Ele é muito calmo. E eu sou muito desesperada. Mas ele tava triste, ele tava se questionando. Lógico. Por que nós? Por que o Tim? Por que tudo isso? Entendeu? Não é uma coisa legal de você pegar. Você cria expectativas. É o segundo filho do meu marido. Pra mim, é o meu terceiro filho. Você cria expectativas, sabe? Aquele menino que vai jogar futebol com o pai na praia. Nós vamos pegar nossa família. A hora que a gente quiser, a gente vai pegar um avião e vai viajar. A gente pode ir para qualquer hotel. A gente não tem preocupação nenhuma com o lugar, com a localização, com nada. Aí a hora que você pega, você vê tanta coisa que pode dar no menino. É coração, é epilepsia. Aí eu olho para aquela criaturinha no meu colo, querendo dizer, pelo amor de Deus, não me abandona, não me deixa, me ajuda. Mãe, me ajuda. Aí, que eu quem ele tinha, né? Só eu. A única pessoa que ele tinha era eu. Então eu saí do fundo do poço e eu me transformei. Tinha uma mola lá. E eu me transformei. Verdadeiramente eu me transformei. Eu criei o Instagram do Valentim. Você acha que foi essa hora que você... Foi. Veio uma transformação louca? Foi, porque aí eu criei o Instagram do Valentim. Eu não tenho vergonha desde o primeiro dia em falar que o Valentim foi diagnosticado com uma síndrome ultra rara. Eu queria conteúdo. Eu precisava saber o que era aquilo. Conhecimento, você queria. Aí quando a gente ligou pro geneticista, que a gente queria saber mais, aí a gente foi até lá. Aí ele pegou o exame, ele me mostrou o exame, e a única coisa que ele tinha pra me falar sobre a síndrome era o que estava escrito no papel, que vem de uma base de dados americana. Que nem ele sabia. Entendeu? Nem ele sabia. Ele não me explicou nada. Ele não explicou. É a perda genética da S-marca2, mas ele não me falou que tinha tamanho e que esse tamanho poderia ter diferentes tamanhos. Não, é uma coisa única. Ele não sabia. Não, o Valentim tem Nicoledes Baraitser. Pronto. Ponto. E com isso, me deu o start que eu precisava descobrir mais e o que fazer, né? Então foi aí que a gente, como estava na pandemia, a gente foi pelas opções do que a gente tinha de intervenção precoce, que seriam os estímulos, né? Nisso, graças a Deus, esse neurologista trocou uma das medicações do Valentim, porque aquela que ele estava tomando, a Depaquene, no hospital, acabou com o estômago dele, que já não era bom. Aí colocou um outro medicamento chamado Keppra, que ele toma até hoje. Porém, é assim, todo medicamento de convulsão que ele toma, até o organismo dele se acostumar, leva em torno de 25 dias. E aí ele teve efeitos colaterais. Choros intensos, se contorcer de dor de barriga, alteração no humor. Só que assim, é um bebê. Então, qual é a alteração do humor dele? Choro. Mais choro. Muito choro. Já tinha muito choro. E aí, mais choro. Entendeu? Aí, muito choro, mais choro e muito choro. Eu imagino. E aí, pandemia, precisamos entrar com a intervenção precoce o mais rápido possível. Que é todas as terapias. Porque o atraso de desenvolvimento que ele tinha era de tipo um recém-nascido. E nisso ele já estava com 3 meses. Aí a gente colocou ele na prefeitura, que deu um suporte muito bom pra gente. Ele começou as fisioterapias no CTNEM, ele começou a TO, começou algumas terapias lá. Só que aí a gente tinha que dar o feedback pro neurologista. E o neurologista falou, não, o que o Valentim tem... Era aquele o coque. O que o Valentim tem é uma coisa muito rara. E o tratamento que eles fazem nos Estados Unidos não é uma intervenção básica. E hoje, infelizmente, o que a prefeitura tem a oferecer é um tratamento básico. Normal, né? Pra atender uma cadeia de tem que ir pra ferrada. Crianças. Entendeu? E aí... vamos ter que colocar ele numa terapia que tenha estrutura para receber o Valentim e trabalhar tudo aquilo que ele precisa, mas de uma forma muito punk.
entendeu? E aí o nosso convênio, na época, que agora deu até que uma melhorada, mas na época ele não cobria nada. E o que cobria era a terapia igualzinha da prefeitura. Era uma terapia básica. Uma psicologia ali. Uma terapia básica. Pegar uma criança com uma síndrome ultra rara, com uma deficiência ali, até então, não sabíamos que ele teria uma deficiência física, porque ele era um neném, mas ele era hipotônico, entendeu? Ele tinha pouco tônus muscular, ele era mole, entendeu? Ele não sentava, ele não virava de barriga para baixo, ele não tentava nada, ele não levantava braço. Por quê? Porque a convulsão dele travava os braços dele. Então, esse movimento acabou enrijecendo os membros superiores. Não, ele não sabia o que fazer com as mãos, ele não sabia o que era mão, que ele podia... Não sabia. Tato. Nada. E aí a gente pagou uma clínica particular para dar esse primeiro... Start. Né? E o que a gente podia pagar eram só 2 terapias, e ele precisava fazer pelo menos umas 7. E assim, a gente foi indo. Naquilo que a gente podia, a gente foi colocando ele, foi indo. Aí, com 5 meses de idade, o Valentim melhorou o choro, né? Foi diminuindo? Foi mamando melhor, melhorou o sono, porque essa fisioterapeuta que atendeu o Valentim, ela tinha um filho incrível, a Marjorie e a Patrícia. Elas pegaram várias questões, assim, do Valentim que eu jamais tinha percebido. Elas viram que ele tinha o freio da língua curto, que isso sim atrapalhou ele. Elas viram que ele nasceu com torcicolo congênito. Ninguém. Pescocinho? Assim. Ninguém diagnosticou o Valentim com torcicolo congênito. Ele internou. Dói. Ele internou naquele hospital. Ele internou no Brasil. Olha, ele passou mãos. por 1000 especialistas, por 1000 pediatras, e ninguém viu que o Valentim tinha torcicolo congênito. E o torcicolo congênito requer a intervenção da fisioterapia. E ajeitando. Dói, e dói. E poderia ter dor. Eu não sei se dói, mas eu acredito que possa doer. O nome já dói, torcicolo. Porque é curto. Então, ele Exato. nasceu com a musculatura curta do pescoço. Entendeu? Então, isso pra ele, até pra engolir, pra tudo, né? E aí, até o desenvolvimento do crânio. Ele tinha um desenvolvimento aqui do peitoral também diferente. Por quê? Porque ele ficou tortinho assim, por muito tempo. E graças a Deus, né? Com a ajuda delas. Elas foi soltando? Foi, aí ele passou por um ortopedista especialista em torcicolo congênito, depois ele foi num especialista em quadril. Então, assim, o que eu posso te dizer hoje, de tudo que eu já passei, as fisioterapeutas que ele passou, elas foram muito mais importantes e com dicas muito mais valiosas, com percepções muito valiosas, muito melhores e com muito mais experiência que os médicos que o Valentim passou nessa questão de desenvolvimento corporal, de desenvolvimento, do desenvolvimento mesmo dele, né? Não a parte clínica, vai. Claro, né? claro. Mas essa é a parte de desenvolvimento, porque se não fossem elas, essa equipe multidisciplinar que avaliou o Valentim, nós jamais entenderíamos de várias questões que ele tinha e que essas questões estavam atrapalhando ele. Desenvolvimento dele. Entendeu? Então, assim, aí ele ficou nessas terapias aí, nessas particulares, a gente saiu, a gente foi pra outra, né? Então, assim, a gente... Foi. Fisioterapia é aquilo. A gente tá sempre em busca de algo novo. Aí o Valentim, ele entrou numa terapia chilena chamada Cuevas Medec. A Cuevas Medec trouxe esperança pra ele andar. Trouxe. Então, numa criança hipotônica que não sentava... Hoje ele é uma criança que anda pela casa. Ele não anda assim o tempo inteiro e muito toda hora, mas ele anda. E essa é cirúrgica ou não? Não, é uma terapia, fisioterapia. Ele é um crossfit. Olha, que legal. Ela é um crossfit da Como Fisio. Cuevas Medec. Olha, ela foi uma terapia que quem, né, foi o Ramon Cuevas. Agora eu não vou lembrar. Ramon, foi o Ramon, seu Ramon, senhor Ramon.
que criou essa terapia lá no Chile, e vai gente do mundo inteiro fazer o aprendizado aí da técnica para aplicar nas crianças e até em adulto. Então, essa terapia, ela trabalha como se fosse um mecanismo no cérebro de defesa. Tipo assim, ele coloca a criança suspensa numa bola, em pé na bola, segura a criança em pé pelo calcanhar, e a criança ela tem que manter ali o equilíbrio, e aí vai disparando estímulos no cérebro dela, que faz com que ela fique na lei da gravidade ali. Sim. Você entendeu? E ela nisso... precisa se posicionar, senão ela Exatamente. acha que vai cair, né? E aí eu ouvi de algumas terapeutas que ele não iria conseguir, que ele iria andar que nem uma tábua, que ele não tem... Olha, pra que você vai colocar ele pra fazer Cuevas Medeck se ele não sabe nem o que ele faz com a mão dele? Você imagina ele andando, ele não sabe nem pegar um papel higiênico e limpar o bumbum? Jesus, mas as pessoas falam assim, na cara... Então, assim, quando você tá lá mó feliz, ele tá conquistando um monte de coisa, tal, vem alguém, pega um balde bem grande e joga na tua cabeça. Isso é uma constância, tá? Em todo lugar que ele vai, você vai ouvir e vai receber o balde de água fria. Você vai. Mas pra mim... Hoje, entra por uma orelha e sai pela outra. Porque, nem fala nada. Sabe por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu acredito... assim, hoje a minha vida tem outro sentido. Outro sentido. Então, assim, eu não vou fundir o Valentim de terapia, enlouquecer, igual muitas mães enlouquecem, coloca segunda, terça, quarta e sexta, X muitas horas por dia, a criança não tem vida, a criança não brinca, a criança não descansa, a criança não reacha, e fica só estímulo. Vai ter uma hora que vai dar um tilt, entendeu? Então eu não sou essa mãe louca, sabe? Não quero ser. Então assim, o Valentim, aos poucos, no ritmo dele, ele tá desenvolvendo. E assertivo. Ele tá se desenvolvendo, graças a Deus. As epilepsias dele deram muito trabalho pra gente até 1 ano e meio. Até 1 ano e meio de idade dele, eram epilepsias constantes. De acordo com o crescimento dele, elas foram piorando no sentido de tempo. Então, ele já ficou 20 minutos, meia hora convulsionando. E pra quem não sabe, é tempo demais. É tempo demais. É desesperador. Já fomos com ele pra emergência pra dar medicação pra ele voltar. Então, assim, é terrível. A epilepsia, ela assim... Eu sei que existem outras coisas muito piores. Ela é muito forte de ver, você não tem... Não tem o que fazer. Você vê seu filho lá convulsionando e em silêncio, né? Porque o tipo de padrão de convulsão que o Valentim adquiriu, que era que demorava mais, é a ausência. Então, ele se perde na ausência dele. Então, ele ficava 20, meia hora. Você podia chacoalhar, bater palma, beliscar. Não volta. É a ausência de consciência. Entendeu? Ele não tá lá. Não tá lá. Aí volta. E aí, eu acho que deve ser até aí mais ele suspira e volta. Você entendeu? Então, assim, olha, é horrível. Você se sente impotente, é o que você falou. Horrível, assim, eu não sei nem te descrever a impotência que é ter um filho com crise de convulsão, em especial uma criança. Né? Um adulto já é difícil, mas é adulto, né? A gente sabe que o adulto, né, aguenta, tal. Já tem tem que ter um entendimento. Mas isso, a criança... Isso até 1 ano e meio era constante. Eu não podia ir no cabeleireiro, eu ia no cabeleireiro. Aí... né, eu tentava voltar à minha vida, né, porque a minha vida parou. Eu trabalhava, eu vendia roupa do Brás, eu ia pro Brás, eu ia pra feirinha da madrugada, mega ativa. Então, assim, eu tinha uma loja, aí depois eu fechei a loja porque nasceu a minha filha, a Catarina, aí eu tinha loja online, e assim, foi fechando. Tudo aquilo que eu gostava de fazer foi acabando. Entendeu? Então, assim, o meu trabalho acabou. Eu não tava me sentindo feliz com o meu corpo, porque eu sempre voltei das minhas gestações, assim, muito rápido, só que dessa vez eu tive depressão pós-parto, Ajuda. né?
Né? Não tinha quem, não tinha quem. Não dava nem pra... Não tinha quem. Até a pessoa mais bem-humorada que eu sempre fui, não tem como você se sentir bem e feliz. É verdade. Você é um ser humano, não tem como, não tem. Então aí eu já tava me sentindo mega infeliz com o meu corpo, né? E aí a gente se sente, aí você acaba gerando problemas com o marido por causa daquele problema que você tá dentro de você, e aí é o problema da criança que não para de chorar. E, por outro lado, o marido também tá fazendo aquela coisa. Loucura, O coitado tinha que trabalhar e não dormia também. Aí tem as minhas outras filhas que queriam passear no shopping, que queriam ir no aniversário. Normal, que queria ir no aniversário do amigo. A minha filha teve uma crise de ansiedade, um pânico, a minha filha mais velha, que eu quase enlouqueci. Era o Valentim chorando num quarto dos problemas lá de cólica, de tudo, e a Yasmin passando mal em outro com crise de ansiedade, de crise de achar que tava infartando, que tava morrendo, que o coração tava batendo, que tava sentindo um calorão. Novinha. E fazia eu ficar no quarto dela conversando horas com ela até a crise de pânico passar. Então, assim, super mãe, nesse meio tempo eu fui enfermeira, eu fui psicóloga, psiquiatra, tudo que vocês possam imaginar. Eu quase enlouqueci. Eu posso dizer que eu sou uma sobrevivente. Olha que legal. Eu quase morri, de verdade, assim, de depressão, de me sentir péssima. Eu olhava no espelho, eu me sentia horrível, péssima. Aí eu falei, não, eu preciso mudar. Me matriculei na academia em 2021. Qual foi o? Não sei. Não sei, eu acho que o medo de perder o meu marido, porque eu tava me sentindo feia. E aquela situação. Autoestima baixa. E aquela situação que não tava uma situação legal. Porque o que acontece? O que você ouve e o que você vê por aí? Entrei na vida da mãe atípica. Nós somos uma família atípica. Uma família atípica não vai... Eu, por exemplo, na minha família... Não tem rotina normal. Não tem. Que nem hoje, tem uma reunião pra ir. O pessoal tudo confirmando. Eu vou. A reunião é daqui 3 dias. Eu vou. Eu não podia confirmar. E até hoje eu não confirmo. Você vê que pra eu vir até aqui foi difícil. Sim. E hoje quase eu não consegui vir. Porque o Valentim teve um lance lá na terapia que eu tive que levar ele pro pediatra. Então, assim, eu nunca faço programações. Então, longas. Tudo curto. Então, acabou tudo aquilo de programar. Vamos sair pra ir no restaurante? A gente não podia. Porque o Valentim não podia ver o estímulo. Ele não podia ver luz no restaurante. Ele não podia escutar barulho. Tudo gatilho. Tudo gatilho. Tudo. E aí ele entra em uma crise ou... Na época ele tinha convulsão. Pisava no mercado, supermercado... Colocava ele no carrinho, convulsão. E não dava pai sem. Não. Ia no shopping, convulsão. Restaurante, convulsão. Então, assim, o que foi bom pra gente na pandemia que pra todo mundo foi ruim? Travou a gente em casa. A gente aprendeu a ser uma família atípica. A gente passou diversas situações e diversos problemas. Principalmente eu, assim, acho que foi a parte mais pesada. Fui eu que sustentei. Que foi a Yasmin com a crise de pânico. Foi a Catarina, coitadinha dessa menina. Ela é outra sobrevivente. Porque ela é uma criança feliz. Ela é uma criança que poderia ter tudo pra estar com uma ansiedade. Em meio ao caos que ela viveu. Em meio ao caos, a Catarina tava feliz. É isso aí. Entendeu? E ela tava no roupa dando esteio. Ela é muito... A Catarina, ela é o ser humano mais feliz que existe. Não tem tempo ruim, pra Cacá tá tudo bem. Então, assim, na pandemia nós aprendemos a conhecer a nossa família, que mudou totalmente. Eu mudei, o César mudou, a rotina mudou, a nossa vida mudou. Então, a rotina de uma família atípica é uma rotina completamente diferente de uma rotina típica. Com certeza. Em todos os sentidos. E quem, além dessa forma atípica de viver, tem uma criança com uma deficiência a mais, o Tim hoje ele tem múltiplas deficiências. Então, hoje ele tem a deficiência física, porque ele não é uma criança que anda. Ele não vai no shopping andando, ele vai no carrinho. Mas em casa ele dá uns passinhos, né? Mas ele ainda não é considerado uma criança que anda, né? Tipo, ele anda, mas não na constância. Ele não é verbal.
Ele tem a deficiência intelectual. O Tim vai fazer 4 anos e ele tem, até então, onde a gente fez uma avaliativa nele, ele tem o QI de uma criança de 1 ano. Entendeu? Atrasado. Ele tem um atraso global muito grande. É bem significativo. Ele não come. Ele parou de comer quando ele começou a ter as convulsões por causa do gatilho do nascimento dos dentes. Ele ficava até 20 minutos com a comida parada na boca em convulsão. Não entendeu o nascimento dos dentes? Não. Ele não entendia nada. Ele se alimenta hoje? Então, aí ele comia a comidinha, ele comia sopinha e tal. Aí na hora que os dentes começaram a nascer, ele parou. Por quê? Porque dava convulsão, eu achava que ele ia broncoaspirar e eu cortei. Aí eu entrei no Pediassure, que é um suplemento que tem todas as vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas. É uma alimentação líquida. É tipo que o Carlos, os maratonistas comem. Tipo. E aí ele passou quase 2 anos só disso. Aí eu vi uma matéria na televisão de 2 gêmeas siamesas que desuniram elas há 1 ano e pouco atrás. E eu fiquei prestando atenção naquela cena daquela fonoaudióloga dando a comida pra menininha, a menininha com paralisia, com um monte de deficiência, e ela comendo. Eu falei, gente, por que meu filho não come? Eu falei, não, ele vai comer. Ele não tá mais convulsionando, ele vai comer. Aí eu fui no shopping, eu vi uma criança de paralisia cerebral grave, com aqueles carrinhos, a criança não se mexia na cadeira, e ela lá no Espaço Família tomando sopa. Falei, não, meu filho vai comer, ele vai comer. Aí eu peguei um potinho de sopa, eu fiz a sopa, dei em temperatura natural, fui passando no dente da frente dele. Ele entendendo. E aí ele foi comendo. Começou a comer a sopinha, aí ele comeu 1 mês de sopa, ele parou porque ele enjoou da sopa. E aí a gente vai a cada dia trocando alimentos, que nem hoje ele tá na bisnaguinha. Ele come a bisnaguinha, ele come pudim, torta holandesa. Frutinha. Fruta só de suco. Ele tem um problema de mastigação também. Ele não tem a coordenação de lateralização da língua. Então ele amassa. Então ele come coisas que dá pra ele amassar, porque ele não mastiga direito. Entendeu? Entendi. Então assim, aos poucos a gente vai compreendendo o Valentim. Vai vendo as dificuldades que ele tem, vai tentando entender e, assim, aprendendo. Entra no Instagram de outro, pega técnica de técnica de outro. Porque, assim... Soma pra... A nossa vida é viver... Em função, é pensar... Eu passo o tempo inteiro pesquisando. Eu tô que nem uma louca achando... Inclusive, seu celular, deixa eu te... É verdade. Inclusive... Ele toma uma medicação e aí eu tô achando que essa medicação tá afetando a noite de sono dele, entendeu? E aí eu tô querendo trocar essa medicação pra ver se melhora a questão do sono. E eu esqueci de falar pra vocês que com 2 meses, chegando perto dos 2 anos de idade dele, ele começou a ter um padrão de epilepsia muito complicado, que era o padrão de epilepsia de difícil controle. Que os medicamentos que ele estavam tomando, que estavam segurando mais ou menos, que ele estava tendo escape, não estavam mais segurando, estava piorando. Então, assim, tudo é convulsão. Ele olhava pra TV, era convulsão, tudo era convulsão. E aí, numa ida na neurologista, ela me deu uma amostra grátis do cannabis, do canabidiol. Isso que eu ia perguntar, legal. Que você ela me deu a amostra. Ela falou, Tenta. Não. Você vai pegar e vai guardar. Tá bom. Eu guardei do lado da Nossa Senhora. Falei, gente, como que eu vou dar um negócio desse pro meu filho? Pelo amor de Deus, isso aí é maconha. Eu vou deixar meu filho... Doidão. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E eu coloquei do lado da Nossa Senhora pra Nossa Senhora ir protegendo aquela medicação. Ok, é uma coisa nova e é importante que todo mundo que esteja assistindo entenda isso daí. E aí tudo bem, né? Aí eu liguei pra médica e li o padrão que deu no exame no eletroencefalograma dele, porque tava muito ruim mesmo. Aí a doutora falou assim, olha, aí já não é mais a minha área. Você vai ter que procurar uma especialista em epilepsia, porque eu acho que o Valentim tá entrando numa síndrome epilética. Tem várias síndromes. Tem a síndrome de Dravet, eu esqueci. Mas tem várias e são síndromes que não tem cura e que medicamentos não fazem efeito, que nem a filha do Fogaça, né? A Olivia
ela tem uma síndrome epilética e... Convulsiona a qualquer momento. Convulsionava. E aí, ela começou a tomar o canabidiol. E aí, as convulsões dela, de 90 por dia, foram pra 3. Era muito feio. Ela não tinha vida, entendeu? Isso, ela não tinha vida. Ela passava o tempo inteiro convulsionando. E aí, perdendo neurônio. E o atraso, né? Hoje ela consegue ficar em pé. Né? Hoje ela tem um desenvolvimento muito melhor. Aí você ouviu, falou, opa, eu tenho aqui... Aí mais um falou ali, mais um falou ali, mais um falou ali. Li o padrão, aí liguei para uma outra médica, que é a doutora Luciana Midori, do INISP, lá em São Paulo. Ela é médica do Sírio-Libanês. Aí eu falei, doutora, pelo amor de Deus, me salva. A doutora Camila, que é a doutora do Valentim, ela não tem mais ela não tem mais a experiência na epilepsia e ela precisa que uma especialista pegue o caso do Valentim. E aí, a doutora Midori falou, você tem canabidiol aí, Camila? Porque ela ia passar o Clobazam. Estavam tentando passar Clobazam. Outro remédio. Não, o Clobazam ceda. Aí a criança para de desenvolver porque ela só dorme. E aí a doutora viu que o padrão eu passei para ela. Talvez ela viu que não era um padrão tão significativo e que poderíamos sim passar. Porque os médicos, a maioria dos médicos, o que eles fazem? Eles querem testar todos os medicamentos alopáticos para depois, por último, o canabidiol. Sendo que todos os efeitos, todos dão efeitos colaterais. O Valentim, quando ele não toma um dos remédios dele, desses daqui, ele é outra criança. Ele não é mal-humorado, ele é legal, ele é engraçado, ele anda, ele não tem desequilíbrio. Muitos remédios dão desequilíbrio, ele fica tonto. Deve dar vertigem. Vertigem e tal. Dá. Eu tenho prova disso. E aí ela foi direto pro cannabis. Tem canabidiol aí? Eu falei, tenho. Pode abrir, vamos dar. Não, doutora, pelo amor de Deus, o que vai acontecer com meu filho? Eu dei chorando. Eu dei assim, sabe? É gotinha, embaixo da língua, né? Não precisa ser, pode... Na boca mesmo. Eu falei, doutora, eu não tenho coragem. Você vai dar 2 gotas por dia até a gente ver a melhora na convulsão. Tá bom, dei um dia, não aconteceu nada, não teve efeito colateral nenhum. E convulsionou? Não, aí não, aí ele vai ter os momentinhos dele. Então, mas era assim, dar remédio pra ele era ter a consciência que ele ia ter efeitos colaterais e ruins. Choro, nervosismo. Nada. Um dia nada, outro dia nada, mais 2 gotas, mais uma, era 2 gotas, aí você vai acrescentando uma em uma. Pode atender. Amor, tá terminando. Tchau. Aí, uma gota. Aí chegamos em uma semana. Em uma semana as convulsões motoras acabaram. Zerou. Acabou a convulsão motora. Essa convulsão motora virou ausência. Vamos aumentar. Mais uma gotinha. Acho que a gente chegou em 18 gotas. Por dia? 18 gotas de manhã e 18 gotas à noite. As ausências acabaram. Falei, gente, isso aí é um milagre. E sem... efeito colateral, 0. Nossa, 0. ele benzão. 0. Feliz. 0. Eu falo. Por que não entrou antes? O canabidiol existe. E aí você fala assim, por que ainda as pessoas... Tem preconceito. Então, assim, lembrando que isso não tem o efeito do THC, pessoal. É importante as pessoas entenderem. Na verdade, existe uma diferença muito grande. O canabidiol do Valentim, ele tem o óleo, né, o extrato do medicinal, e ele tem 0,03 do THC. Entendi. Tem que então, ter, é um pouquinho porque tem uns canabidiol que ele deixa a pessoa muito zen. Entendi. Entendeu? O THC, ele vem pra equilibrar, mas é quase nada. Poxa, que legal. Ele faz uma balança, é um equilíbrio. Caramba, só. Mas essa extração deve ser complexa pra caramba. Onde você consegue? Assim, vem de fora, né? A gente compra de um laboratório chamado Easy Labs. Olha que interessante. Né? É o primeiro laboratório que eu não troco por nada, porque deu tão certo. Virou regra. E vem do Uruguai. E é um sistema muito burocrático que passa pela Anvisa. Você tem a liberação da Anvisa, demora, né? E o laboratório também tem as regras deles em relação ao médico que vai prescrever, né, o óleo. Mas assim, existe o Valentim antes do cannabis. Então, eu ia te fazer essa pergunta agora, que a gente realmente está chegando no fim. Todo esse trajeto,
difícil demais. É panquíssimo. Eu consegui sentir 0,0001% da sua dor e eu senti que foi punk. Foi difícil e dá pra compreender muitas coisas que acontecem. Hoje, no meu dia a dia, lógico, as pessoas não entendem. As pessoas acham que, tipo, eu sou doidinha, eu sou louquinha, que eu não dou retorno, que eu não respondo o WhatsApp, que você aquilo, que eu sou não sei o que lá, que eu sou patricinha, fresca. Gente, eu não sou nada disso. Eu sou uma mãe tentando, né, eu tô sempre tentando me organizar. A minha vida é totalmente desorganizada porque eu não consigo me organizar. Sua rotina é diferente. Ela é diferente. Ela é diária. Ela é. Rotina, então, assim, faço academia, acordo cedo, faço academia todos os dias. Jogo handball. Toda terça-feira jogo handball. Eu sou eu trabalho. Eu trabalho sem remuneração, com muito amor pro meu marido nas redes sociais dele. Além de tudo isso, sou uma mentorista, levo as crianças pra... É Uber, terapia, Rotariana. Ou seja, eu tento me colocar, eu acho que assim, todo mundo pode ser o que quiser ser, independente de você ter um filho com alguma deficiência. Você tem que buscar a mulher que existe dentro de você. Tipo, eu amo muito meu marido, eu me arrumo pra ele, quero estar sempre em dia pro meu marido, pra mim. Quero fazer parte da sociedade, faço de tudo para tentar mudar a nossa sociedade, que ainda é uma sociedade capacitista, preconceituosa. Então, assim, a gente faz de tudo para as pessoas entenderem que o que eu tô fazendo hoje, o que eu tô aqui, contando a minha vida, abrindo a minha história para vocês, é para entender, quando verem a minha luta por aí, não falar, ai, é política, ai, é marketing. Vocês entenderam hoje que eu quero mudar a sociedade, eu quero abrir a sociedade, porque um dia eu não vou estar aqui, mas meu filho vai. Existem milhares de pessoas que podem estar passando por esse momento agora, que talvez com o seu depoimento se inspire. Então assim, eu quero fazer algo, inspirar pessoas. A gente consegue sair do fundo do poço, há um fio de esperança, há uma luz no fim do túnel, Deus existe, Ele ajuda, eu tenho muita fé em Nossa Senhora, ela faz milagres. Ela cuidou do cannabis. Ela tava ali do ela cuidou. O cannabis é sim milagroso, é assim, tudo que vem da natureza, vem de Deus. A gente tem que aproveitar, a gente não pode ter preconceito. Isso salvou o meu filho. E salvou eu também. Salvou a tua família. Ele salvou o cannabis salvou a minha família. Hoje eu posso ir no shopping com meu filho, eu posso ir no cabeleireiro, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu posso estar aqui hoje, que horas são? Quase 11 horas da noite, o meu marido tranquilamente cuidando dos meus 3 filhos, sem me ligar para uma emergência, de ter que correr para o hospital, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então, assim, quando a gente acha que as coisas estão... Seu filho tá bem hoje. Tá bem, tá lindo, maravilhoso. Ele tá uma gracinha. Hoje ele tá legal. Tá, é assim, o Valentim, ele tem momentos, né? Ele tem constipação e, assim, eu sou agora doutora da constipação. Eu sei fazer lavagem intestinal em casa. Quem precisar de dicas de lavagem intestinal, tá? Eu posso dar dicas de lavagem. Faço lavagem intestinal até quando não precisa, depois sofro as consequências das cólicas que dão nele. E é isso, gente. A cada dia a gente procura aprender. A mãe é uma mãe cientista. Eu sou cientista igual você. Então tá bom. Então, e do jeito que ela tá contando, é mesmo. Sou mesmo. Eu estudo muito. Eu passo o tempo inteiro pesquisando. Eu acho que toda mãe atípica, a maioria da mãe atípica, ela pesquisa muito, ela conhece, tem um conhecimento muito grande. Às vezes uma rede de pessoas que também... Às vezes maior do que o próprio médico. Eu chego no hospital, a primeira coisa que me pergunta é se eu sou da área da saúde. Porque você já chega com tudo certinho, já na cabeça. Entendeu? Então é isso que eu quero passar, isso. Então existe, a mulher ainda tá lá, você é mãe de uma criança com deficiência, com autismo. Aqui que a gente vai passar então calma, tá bom. Segura. Porque é isso, pessoal. Meu filho, ele tá uma gracinha.
Olha, eu acredito. Ele é lindo, ele é amoroso, ele beija muito, ele é namoradeiro, ele é Dom Juan, ele olha pra você, ele te conquista. E assim, o segredo que a gente viu do desenvolvimento dele tá assim, indo. É aos poucos, as pessoas olham, ai, nossa, só porque ele segurou a mamadeira, ela tá feliz. Pra mim, é um troféu, porque ele não segura a mamadeira. Então, pra mim, é um troféu. Um menino que não tinha movimento com as mãos, hoje ele segurar, nossa, que você entende? Hoje ele consegue segurar. Então, pra mim, é uma puta de uma conquista, ele tá conseguindo, graças a Deus, aos poucos... Porque a gente dá muito amor pra ele. Então o segredo é o amor. Entendeu? O segredo, juro, de verdade, é o amor. A nossa família, a gente dá muito amor ao nosso filho. Então as pessoas olham nas redes sociais, podem achar que a gente faz aquela montagem fake de amor. Não, o Valentim, ele é uma das pessoas mais amadas que eu conheço. As minhas outras filhas também são, mas a gente faz assim um círculo em volta dele de muito amor. E eu acho que é isso, o amor muda. Muda. E as pessoas que estão passando por alguns momentos assim, onde que encontram você? Ou você tem o Instagram para passar? A gente pode depois de... E aí a gente coloca como aqui que embaixo. Funciona? Olha, então é assim. Além... Dá uma conferidinha na... Não, pode ir. Tá tudo certo? Bom, eu tenho meu Instagram que eu não sei qual que é. Depois a gente põe na bio. então você tá. pode falar e depois a gente vai colocar. Eu tenho e mais 5 mães, nós temos uma comunidade chamada Comunidade da Pessoa com Deficiência de São Caetano. Não. Lá, nós sentimos a necessidade de juntar algumas famílias, algumas mães que estavam assim como nós. Aparece muita mãe perdida, de não saber o que fazer, que médico levar... Né? Então, assim, nós nos unimos em prol a uma causa, todos na mesma luta, né? E eu sou a defensora da deficiência não visível, o Valentim, ele tem a epilepsia, ele tem as múltiplas deficiências, mas se você vê ele num carrinho no colo, você não fala que é uma criança com deficiência. Então, a gente luta muito pela deficiência não visível, que as pessoas acham que deficiência é só o cadeirante. Sim. Não entende que a deficiência intelectual, ela é pior ou igual a algumas deficiências físicas, né? Sim. E aí a gente tem esse cordão, vou falar 1 minuto do cordão. Não, você tá... Esse eu tenho. É o cordão de girassol. Esse cordão, ele é o identificador de deficiências ocultas, né? Aquelas que não são visíveis. Então, quem usa esse cordão? São pessoas que têm a doença de Crohn, o autismo, a epilepsia, são aquelas síndromes ou aqueles transtornos que geram algum impacto quando ela vai em algum lugar. Por exemplo, ela tá no supermercado. O Valentim, quando ele vai no supermercado, ele não tem a paciência de esperar na fila. Ele se desorganiza, ele chora. E antes ele convulsionava. Agora ele só quer ir embora. Ele só quer ir embora. E aí o que a gente faz? A criança, a pessoa com deficiência, usa esse cordão. E a hora que a pessoa no supermercado, caixa, no banco, num hospital, vê que a criança ou a pessoa tá usando esse cordão de girassol, ela vai saber que aquela criança tem a prioridade naquele serviço, seja ele um serviço público ou um serviço particular. E esse cordão de girassol, ele foi criado algum tempo atrás. Mostra bem pra câmera ali, pra todo mundo ver. Alguns anos atrás, ele foi criado na Inglaterra, já para pessoas que tinham fobia de voo. Olha né? só. E aí aqui no Brasil foi adequado para as deficiências ocultas. Que inteligente. Muito isso. legal, é muito legal, porque hoje a inteligente. gente só pensa que existe o autismo, né? Mas não, existem muitas outras síndromes que às vezes a pessoa não tem o autismo, mas tem a dificuldade. Né? Maravilhoso. TDAH também entra, né? ele é um cordão inclusivo. Show de bola. Entendeu? E assim, Orienta. foi um projeto Muito de bacana, lei aprovado muito no bacana. Senado já. Que legal. As cidades do ABC todas já têm aprovado na Câmara Municipal. Então, assim, o que a gente precisa? Tá tudo aprovado. Conscientização. Você hoje já sabe para que serve, você já sabe. Juro, confesso que eu não sabia. Hoje eu tô já sabendo. perguntaram para mim se era cordão de carnaval. Nossa. Entendeu? Do Brasil, da Copa. Olha lá. Isso.
Então ele é o identificador de deficiências não visíveis. O girassol... Aqui, ó. Verdinho, com vários girassóis. Então a gente quer que isso se espalhe pelos comércios, pelos hospitais, as UBS. E aqui as pessoas já vão receber isso de uma maneira muito bacana. Exatamente. Então essa é hoje a minha causa, aquilo que eu luto. Aí que buscam, é isso? Não, cordão de girassol em qualquer lugar, hashtag no Instagram. Aí, se alguém quiser. Se alguém quiser pegar o cordão, ter um cordão, pode entrar na comunidade da pessoa com deficiência de São Caetano. É o Instagram isso aí? É o Instagram. Chama Comunidade da Pessoa com Deficiência? Tá. Depois, se vocês puderem marcar e entrar em contato inbox, a gente pode arrumar o cordão, principalmente se for do ABC, né? Tá outras cidades ficam qualquer também dúvida que a pessoa tiver ou passando por algum momento, vocês se com certeza é uma rede de apoio onde a gente orienta. O que faltou para mim no começo? Uma rede de apoio. Uma rede. O que faltou para mim foi alguém que me orientasse. Camila, ó, leva lá, faz aqui, isso, já começa essa terapia. Não tá normal, eu não tive isso. Então eu quero fazer na raça. Então hoje eu faço diferente. Aonde eu vejo, a mãe pode não achar legal a minha sinceridade, mas eu vou ser sincera, porque dá tempo da gente conseguir agir. Não faça que nem foi feito comigo. Hoje eu sofro as consequências disso. Que legal. Entendeu? Mano, poxa, foi bacana demais sua história. Incrível, muito legal. Olha, eu tô até cansada de falar. Não, imagina, você não falou muito. Pra nós ter aberto essa temporada com você, Camila, foi algo assim, primeiro, já enriquecedor. Sim. O quanto eu aprendi aqui com você. A mãe que você é. Obrigada. Próximos, né? Foi assim, putz, que aula que você tá dando aqui pra gente de como ser humano, tá? Que é o que a gente, quer. Tem a nossa proposta aqui do nosso podcast e que você consiga levar essa mensagem para muitas e muitas pessoas. É o que eu tento. Entendeu? Que a gente seja um instrumento que não importa o número que se alcance, mas que se alcance 1, 2. Que tocou aquela Se tocar um coração, é a nossa missão. Eu nunca consegui contar de uma maneira tão, assim, completa. Eu fui num lugar e uma apresentadora, ela ficava me cortando, picotando, e não falei nada. Entendeu? Mas eu quero que as pessoas entendam para elas me verem com outros olhos e não me verem com a Patricinha, não sei o que lá. Eu quero que elas me verem como ser humano. Tudo que eu passei e eu sobrevivi. Eu não sou a Camila, né? Esposa do vereador. Eu sou a Camila, sobrevivente, mãe de 5 e hoje de 3, infelizmente. Sim. Mas é isso. Essa sou eu. Mas era por isso que a temporada chama Pais Especiais. Exatamente. Você é uma mãe especial. Exatamente. É isso aí. Que legal, cara. Que legal. Agora, para finalizar, Izão. Então, Camila, antes da gente já finalizar, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Imagina, obrigada pela oportunidade. Deu certo, né? Eu já tive que... Adorei. Ai, fiquei muito feliz com a sua história. Não, Dani, não. É isso? Não, é isso aí. Era isso mesmo que a gente queria, trazer realmente essa vida, assim, sua vivência e o ser humano aqui. Mas obrigada. Olha quanto você ensinou a gente. E eu não tinha percebido uma coisa importante. O quanto a sociedade, às vezes, preconceituosa. O pai ali faz aquela brincadeira com o filho e o filho leva lá para um lugar de estrabismo, que é uma coisa geral ali. Tem muita gente... Olha isso, uma coisa que recente. O Zezé de Camargo recebeu 2 fãs dele, 2 gêmeos. 2 gêmeos autistas. E um desses gêmeos tinha estereotipia. Primeira coisa que o Zezé de Camargo fez, imitando a estereotipia, zoando o autista. Você vê? É um negócio que vem lá de cima. Aí, por exemplo, se o Zezé tivesse uma filha pequena, talvez a filha já ia zoar, já ia pra escola. E assim passado de pai pra filho, de vó, pai, mãe, filho. É uma cadeia. E isso... eu e mais outras mães, mais outras defensoras da pessoa com deficiência, a gente tá tentando cortar, a gente tá tentando mudar, por isso que há muita briga, há muita discussão, mas a gente precisa, porque eu não vou estar aqui para sempre. Como que eu vou deixar o Valentim para ser humilhado, excluído? Ele não merece isso, ele merece ser amado, incluído, acolhido. E é isso. Sua mensagem tá clara. De verdade, eu fico feliz em poder contribuir
com um pouquinho que seja aqui, eu e você, né? Com certeza estão É contribuindo. o nosso propósito de todo o nosso coração mesmo. Então, era isso mesmo. Claro que a gente tem uma missão de levar para as pessoas uma mensagem de carinho, de evolução. Que isso para mim é uma evolução. Exatamente. O que eu falei para você, eu evoluí como ser humano e como mulher. Eu evoluí completamente. Hoje, eu e meu marido, a gente não tem frescura alguma. Nada. Zero. Dá pra viajar? Dá. Não dá? Não dá. Dá pra não sei o que lá? Dá. A gente não tá nem aí com marca. Não sofre. A gente não tá nem aí com status, marca, com nada. O que a gente quer? Saúde. Paz. Saúde. Feliz, amor. Só. Hoje a gente sabe, o valor da vida é essa. Se a gente não tem saúde, não somos nada. Amém. Se os nossos filhos estão doentes, não somos nada. Amém. Então a gente tem que rezar e trabalhar pro bem, fazer o bem para as pessoas, pra gente colher o bem, para tudo dar certo lá em cima. É isso aí. Camila, muito obrigado. Que aula que você deu de como ser ser humano. Eu tô aprendendo, Eu sou só tudo que você ensinou aqui pra gente e mostrou. Eu sou só uma aprendiz. Beleza? Então vamos pra última parte. Ainda tem? Só a última. Hoje a gente tá trazendo uma coisa um pouquinho diferente, né? Sementes. E que hoje, pra gente sempre finalizar todos os nossos podcasts, a gente pede para as pessoas deixarem uma mensagem. Do lado espiritual, a pessoa ali poderia fazer uma mensagem ou às vezes fazer algum exercício. E nessa temporada nova, a gente decidiu que a gente quer que cada pai e mãe que senta aqui, né, possa ali levar uma semente para os outros pais, né, que possam estar passando por uma situação como essa. Então, eu quero que você esteja livre para falar com aquela câmera 17 que é a sua ali, tá? Para esses outros pais que estão vivendo aquele momento lá atrás ou que já estão ali passando por essa situação e não sabem ainda como agir até com si, com o filho. Então, a câmera é sua. Bom, para quem está descobrindo agora uma deficiência, uma síndrome, um autismo, o que eu tenho para passar, de deixar de mensagem o ser humano, ele é muito flexível, ele é muito adaptável e a gente não imagina. E assim, infelizmente, a gente vai aprendendo isso na raça, na dor, no sofrimento. E hoje eu vejo que tudo aquilo que eu sofri, tanta lágrima que eu chorei, toda a dor que eu senti, me transformou numa pessoa muito mais forte, mas muito mais forte mesmo. E eu acho que aquela frase que não existem males que duram para sempre, nós fazemos aquilo que a gente... Como que eu posso explicar? A gente faz aquilo que a gente acha que... Por exemplo, eu poderia ter recebido a notícia do meu filho e ficado em depressão e me tornado uma mulher amarga, uma mulher que só reclama, uma mulher que desiste, uma mulher que... Sabe, que não tá nem aí como ela, como mulher, como ser humano, e só consegue enxergar por que eu, por que comigo. Então, assim, eu tive essa opção em ser essa mulher triste, doente, e em ser uma mulher feliz. Eu quero aproveitar a minha vida, a vida passa muito depressa. Eu quero aproveitar cada instante com os meus filhos, cada momento com os meus filhos, aproveitar... Pegar todas as memórias, as lembranças, porque eles estão crescendo, a gente tá ficando velho e a gente não tem tempo para isso, a gente não tem tempo para ficar com depressão, a gente não tem tempo de perder a vida. Então a gente tem que viver, a gente tem que levantar, tem que erguer a cabeça. Lembrar que a vida passa muito depressa. Eu tenho que correr mais que todos, como muitas outras famílias. Eu tenho que preparar o meu filho para o mínimo de independência possível. Mas eu tenho que lembrar que existe eu como mulher, eu amo meu marido, eu amo as minhas filhas. E tem que tudo caminhar junto. Então a gente é adaptável, a gente é flexível, a gente consegue. É só a gente sair dessa zona de vitimismo e enxergar a realidade e aquilo que a gente possa fazer de melhor para tentar ser um ser humano melhor,
para tudo na vida. Então, eu acho que é isso. Caminhar, sabe? Caminhar pensando sempre em coisas boas, ser positivo, acreditar que as coisas estão ruins, mas elas poderiam estar piores. É isso que eu acredito. Hoje eu sei disso. Tá ruim, não tá tão bom, não tá 100%, nossa, mas poderia estar muito pior. Muito pior. Graças a Deus é isso, já me adaptei, tá tudo bem, não mudaria nada. Se você perguntar pra mim hoje, você mudaria alguma coisa na sua vida? 0. Eu prefiro 1000 vezes o ser humano Camila de hoje, do que o ser humano fútil, um ser humano que não conseguia enxergar a dor das pessoas, um ser humano que não tinha esse tipo de dor e não sabia o que era, entendeu? Então é isso, eu acho que a gente tem que viver positivo, acreditar, ter fé, mudar o padrão da vibração, que as coisas vão melhorar, as coisas melhoram, não tem como. Nossa, maravilha. É isso. Lindo. Parabéns de novo. Pronto, mano. Mandou brindar. Nossa, a mão tá até gelada. Vai desmaiar. Esse tá branco. Tem uma vez que eu passei mal, cara. Você ficou branco. Nós duas. Muito bonita a sua mensagem e a gente... Acho que ficou bem claro, né? Terminamos o nosso primeiro episódio dessa temporada, pessoal. Camila, mais uma vez... Que delícia de entrevista. Eu tenho certeza que você vai tocar muitas pessoas. Essa sua mensagem final foi incrível, impecável como ser humano, como mãe. E eu desejo que todo mundo que esteja assistindo tenha tocado esse coração, né, Dani? Com certeza. E o mais incrível também, ter Deus no coração. Isso é uma coisa que a gente coloca independente da sua religião. Ter a fé, né, que as coisas, pensar positivo. Então é isso que eu e o Dani, a gente tem o nosso objetivo aqui, que trazer isso nesse podcast, os seres humanos, e nos tornar cada vez mais seres humanos, que choramos, que também somos felizes, vamos ter os nossos momentos tristes, mas que a gente está aí para viver essa vida de uma maneira cada vez mais incrível e do jeito que a gente consegue. Isso aí. Maravilha, meu. Fechado? Agora eu preciso ir embora. Tá. Então agora, ó. Então, antes naquela câmera 1, então. Não, calma. É verdade. Nossa, falta mais um minuto. Quase. Você vai olhar para aquela câmera agora, você vai falar o que não pode faltar. Pessoal, pra gente aproveitar aqui, a gente acelerar esse barco. Seguinte, se você ainda não é inscrito do canal, pessoal, se inscreva. Veja que a gente tá trazendo cada vez mais pessoas incríveis aqui e com histórias de vida, não vou nem precisar dizer. Que mais, Dani? Que mais? Curtiu? Aperte o botãozinho que é uma mãozinha pra cima. Quer ver os nossos conteúdos, né? Ativa o sininho, sempre vai estar chegando. Aquele sineco. Deixa uma crítica construtiva, a gente aceita. Deixa um comentário positivo, que aí toca nosso coração, a gente aceita mais ainda. Siga a Camila nas redes sociais, ela vai a gente vai deixar tudo na descrição, bio, viu? Segue o Valentim. Segue o Valentim, tá? segue a comunidade. A gente vai deixar tudo aqui segue na descrição. O Enzo, segue o Daniel. Multiplica essa mensagem, compartilha e vamos embora. Vai chegar nas pessoas. É isso, Camila. Mais uma vez, Thank obrigado. You. Agora na câmera 1, um abraço. Aquela ali, Valeu, ó. gente. Tchau. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tamo junto.